Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Glória a Deus. É claro que se lermos aqui todo o capítulo 59 de Isaías, você vai observar que o profeta está trazendo uma repreensão à nação de Israel. O que estamos acostumados a ouvir é sempre o versículo 1, onde pregadores ovacionam, impostam a voz, afirmando que a mão de Deus não está encolhida, que Deus é poderoso, que Deus não é surdo, enfim, e desenvolve a sua prática sem tocar no contexto geral do capítulo 59, que é uma repreensão. Deus está, através do profeta Isaías, apontando os pecados da nação de Israel. E nós sabemos que a nação de Israel, aleluia, é o trabalhar de Deus. E hoje a igreja do Senhor é a tipologia exata da nação de Israel. Então, quando vimos tudo aquilo que Deus falou e disse a Israel, também podemos considerar que Deus está dizendo à igreja também. Então, o capítulo 59 é Deus dizendo para a igreja que a mão dele não está encolhida, ok? E que o ouvido dele não está gravado, não está fechado, não está surdo, que ele não possa ouvir. Claro que ele ouve, claro que ele escuta. E Deus traz também a repreensão para os dias atuais, as igrejas da atualidade. Está aqui a Bíblia, 66 capítulos, 66 livros, melhor dizendo, para que nós venhamos desfrutar. Muito bem, versículo 1 fala dos atributos e do caráter de Deus. Vejamos, primeiro, uma certeza: Deus é absoluto. Esse absolutismo de Deus é incontestável. Ele faz, ele dá, ele tira, ele dá vida, ele mata, ele faz a ferida, ele cura a ferida, ele restaura. Deus, ele é absoluto, tudo está no controle dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é transcendente, ele é imutável. É por isso que a Bíblia está dizendo certamente, absolutamente. E aí, num segundo momento dos atributos de Deus, fala da sua mão. E a mão de Deus está estendida. Logo se entende que o problema não é com Deus, é com os homens. Porque se a mão dele está estendida, aonde está a nossa estendida para que possa ser salvo pela mão de Deus, que já está lá, esperando a nossa mão de Deus, que tipifica socorro, ajuda, disposição. Não depende dele, porque a mão dele já está assim, já está estendida, ele já está disposto a estender, o dirigir-se a Deus para receber. E é claro, fica bem evidente, segundo o capítulo 59, que ninguém chega diante de Deus de qualquer maneira. Diga-se de passagem que o nosso amado Jesus morreu por nós na cruz, derramando seu sangue, e ressuscitou ao terceiro dia. E é o sangue de Jesus que está diante do trono de Deus, onde Deus nos observa através do sangue de Jesus, onde pode então nos contemplar, porque senão seríamos fulminados. Toda vez que Deus nos olha, ele nos olha pelo filtro chamado sangue de Jesus, onde ele nos olha e lembra que o seu filho morreu por nós. Então o problema nunca é de lá para cá, nunca é de cima para baixo, nunca é de Deus para os homens.
O problema sempre é daqui para lá. Alguma coisa está acontecendo em que eu não tenho condições, não consigo, não posso, ou mesmo que se conseguisse estender a minha mão, não obteria nenhum resultado, porque o problema está em mim. Aleluia! Então diz a Bíblia, diante dos atributos de Deus, aleluia, que só Ele pode salvar. A Bíblia diz: não está encolhida para que não possa salvar. Do grego, salvar, curar. Deus pode, no mesmo instante que curar, Ele pode no mesmo instante salvar. Deus é poderoso e só Ele pode fazer isso. A salvação não é encontrada em nenhuma outra ideologia, filosofia ou credo. Não. A salvação vem de Deus através do seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue para justificar eu e você. A salvação vem pela graça e a fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. E isso veio por Deus. Então, só Ele pode salvar, só Ele pode curar. O quarto atributo que faz parte do caráter de Deus, Ele ouve. Jamais Deus deixou de ouvir uma oração. Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor, Ele ouve o gemido, Ele ouve o soluço, e Ele também tem a propriedade de ouvir, podemos assim dizer, a lágrima daquele que está contrito diante de Deus. Lá em Romanos 8:26 diz a Bíblia que Deus, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A interpretação para gemidos inexprimíveis são as condições em que nós nos encontramos a ponto de não saber nos expressar para Deus. E essa dimensão onde nós não conseguimos explicar alguma coisa para Deus, ser claro com Deus, a constrição, a tristeza é tão grande que não há meios de se expressar. Ele entende. Isso faz parte do atributo de Deus. E Ele está aí disposto. Ora, se começa o capítulo 59 com 21 versículos, e somente no primeiro está nos revelando o atributo de Deus disposto a ajudar o homem, ora, por que então que o homem não recebe? Por que então que os pregadores só pregam o versículo 1? Aleluia! Por que que os pregadores covardes ficam só pregando o versículo 1 e não despertam a plebe, não despertam a igreja, não despertam o povo, dizendo ao povo que existe uma condição para Deus estender a mão e para Deus ouvir? Foi o que aconteceu com Israel e o que acontece com a igreja. Veja, observe o versículo 2. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Iniquidade que está ali, ao invés de estar ali o sangue de Jesus, está a iniquidade. A oração não cruza por causa das nossas falhas. Aleluia! Fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem. Aleluia! Diz a Bíblia, o seu rosto de vós. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para nos olhar. Então temos que ser perfeitos para orar a Deus? Não temos que ter iniquidade? Não é isso. É que o Senhor está dizendo que aqui não há o abandono da iniquidade, não há o abandono do pecado, não há interesse de mudar. O interesse é só buscar a Deus quando quer, só buscar a Deus quando está precisando, na hora da dor, da dificuldade, na hora da maior necessidade. Mas quando se fala em abandonar o pecado, não querem. Eu quero a bênção, mas compromisso com o abençoador eu não quero. Eu quero ir lá, pegar a minha bênção, ainda que
através de algum tipo de barganha, quer dizer, eu dou para receber, e nós sabemos que a justificação é pelo sangue, a salvação é pela fé, mais nada, dízimo e oferta é a obrigação, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, aleluia, desde que haja arrependimento em nós, haja mudança de atitude e o desejo de abandonar as práticas, como também o desejo de mudança. Você vai na igreja não para pegar os favores, como se a igreja fosse um supermercado, que você escolhesse o que você quer levar para casa. Não. Ou farmácia, onde você obtém a solução, vá para sua casa, toma em doses e está pronto o tratamento. Não, igreja não é isso. Aleluia. Igreja é onde escutam a palavra revelada, não encheção de linguiça, palavra revelada, e saem de lá com a vontade de mudar. Aleluia! E é somente a palavra revelada que traz essa necessidade de mudança, essa percepção espiritual, quando a palavra vem de Deus, não quando vem da internet, quando ela vem de Deus, não quando ela vem de interesse próprio, com mensagens encomendadas, você só prega isso, você só prega aquilo. Isso, o resultado é juízo para quem fala e para quem ouve. Palavra revelada é aquela conquistada nos joelhos e que irá trazer resultados àquele que ouve, irá gerar salvação. Quem ouve a palavra de Deus revelada, sai da igreja com uma vontade imensa de ser diferente. Essa é a questão. Por isso que Deus está falando aqui. Eu não escuto porque tem pecado, eu não escuto porque tem iniquidade. Ah, tá bom, como é que eu me livro do pecado? Como é que eu me livro da iniquidade? Vá para a oração, vá para o arrependimento. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça, e só observe o que vou dizer. Somente o desejo, a preocupação que você tiver no seu coração de estar em pecado, vai fazer com que você possa chegar no trono de Deus e fazer uma oração sincera, conquistando a sua vitória. As demais coisas vão sendo ajustadas na medida em que você planta no reino espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nada acontecerá se não houver abandono do pecado ou da iniquidade. Aleluia! Veja o que Deus diz em todo o capítulo 59, 21 versículo. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos brincando de igreja. Aleluia. E o problema está em nós. Será que ninguém vai falar nada? Ninguém vai dizer nada? Aleluia. Estamos entrando doente e saindo doente. Estamos saindo e entrando e saindo do mesmo jeito, sem proposta de mudanças. Aleluia. Essa é a questão. Está aí o não ouvir de Deus, está aí o não estender a mão de Deus. É por isso que as coisas estão acontecendo de maneira negativa e não positiva para o cristão. Isso tudo tem a ver com mudança. Deus é absoluto, não depende dele, depende de mim, depende de nós. Deus é onisciente. O Salmo 139, verso 2, diz a Bíblia que ele conhece o nosso deitar, gente. Conhece o nosso levantar. Aleluia. Se está em nós o aproveitar, o desfrutar dos ouvidos de Deus, se está em mim, se está em você, o pegar da mão de Deus, então isso não é outra coisa senão uma proposta de mudança para mim e para você. Mas como é que nós estamos aprendendo hoje? Será que alguém está ensinando que adultério é pecado? Será que tem alguém ensinando que corrupção é pecado? Será que tem alguém ensinando que lascívia, que pederastia,
que lesbianismo, que homossexualismo é pecado, ou estamos omitindo essa verdade? Aleluia! O que nós estamos aprendendo dentro das igrejas, o que nós estamos aprendendo dentro das igrejas está, de uma forma ou de outra, trazendo consequências para mudanças de atitude em nós. Se nós estamos indo lá e não está mudando nada na nossa vida, lá não é mais o nosso lugar. Vá buscar outro, peça a direção de Deus, vá ver, fique na direção de Deus. Será que nós estamos diante de um Deus de barganha? Será que nós estamos dentro de um lugar em que aquilo está nos oferecendo mais uma sociedade onde nós passamos a ter agora, ao invés de pregações, palestras, aleluia, palestras de autoajuda, hein? Estamos tirando isso da novidade da nova era. O que nós estamos fazendo dentro da igreja? Se nós estamos indo dentro da igreja para ouvir palhaços pregarem, ou nós estamos indo para dentro das igrejas ouvindo uma palavra de Deus e a partir daí receber em nós mudança, observe, mudança de atitude, aperfeiçoamento de caráter, intimidade com Deus, porque falamos e o ouvido dele está aberto para nós? Será que nós estamos tendo resultado? Aleluia! Observe, faça você um diagnóstico. Não jogue para cima de mim essa responsabilidade. Eu tenho que ver se eu não estou iníquo ou se eu não estou em pecado. E se por acaso estou em iniquidade, e se por acaso estou em pecado, porque não sou melhor que ninguém, vós que estáis de pé, cuide e não caia, sou o mais indigno pecador, mas se em mim tem um desejo ardente de melhorar, aleluia, pode ter certeza que Deus está comigo, e o nome de Jesus é glorificado. Pode ter certeza, se assim procede na sua vida, Deus está com você, Deus está contigo. O problema não é Deus, o problema é nós. Faça essa pergunta para você mesmo. E se você tem a certeza da sua salvação, continue no mesmo lugar que você está. Agora, se você não tem, e também está sem coragem, é um frouxo, observe, você não está mudando em nada. Jesus pode vir levar a sua igreja e pode até ficar por aí, tá bom? Deus abençoe a todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.